Este é o vídeo final do T-Spot. T-Spot é uma máquina desenvolvida para preparar chá. O usuário pode escolher sua opção favorita e pedir pelo aplicativo. A motivação para o projeto da máquina foi encontrada em pesquisas de mercado da indústria de bebidas, que apontam para um crescimento mundial no consumo de chás. No Brasil, entre 2013 e 2020, a procura pela bebida cresceu 25%, quase o dobro do valor observado no cenário mundial. A equipe encontrou no produto em pó a melhor opção para a implementação. Uma vez que o preparo de bebidas solúveis instantâneas é similar, a máquina pode ser generalizada para o preparo de algumas outras bebidas. Partindo para a parte de hardware do projeto, todos os componentes aqui estão sendo controlados através de dois módulos multiplexadores. Cada um deles tem 16 canais de saída ou de entrada. Eles funcionam tanto como multiplexadores quanto como demultiplexadores. A utilização desses módulos foi feita porque nós temos muitos componentes, muitos pinos seriam necessários, ao mesmo tempo em que é uma máquina sequencial, então são poucas as vezes em que nós precisamos controlar mais de um componente ao mesmo tempo. Com isso, a utilização desses multiplexadores foi muito bem-vinda e foi até o que possibilitou nós utilizarmos o Arduino Uno e não precisarmos de um microcontrolador que tivesse um número maior de portas disponíveis. O controle de rolagem da esteira é feito com um motor DC com redução. Ele liga ou desliga através de um relé que está sendo controlado pelo Arduino através de uma das portas de saída do multiplexador. Em seguida vem os sensores infravermelho. O projeto conta com 8 deles e eles são os responsáveis por enviar ao Arduino o sinal que diz quando o copo está na posição em que ele precisa parar. Esse sinal então é processado e faz com que o relé que está acionando o motor que gira a esteira seja desligado e por consequência a esteira pare de girar, deixando o copo na posição correta. E justamente pela leitura dos sensores influenciar o controle da rolagem da esteira, eles precisaram ser dispostos no mesmo multiplexador, enquanto o outro módulo multiplexador fazia esse controle da rolagem da esteira. Assim, nós garantimos que a precisão de parada do copo era preservada. As estações possuem motores tanto bipolares quanto unipolares, e o controle deles é feito de maneira bastante similar. Para os motores bipolares, eles são controlados através do driver A4988. São utilizados 3 drivers, cada um para um motor bipolar do projeto, e todos eles recebem os mesmos sinais de controle que vêm direto do Arduino. Esses sinais não passam pelos módulos multiplexadores. A única coisa que passa pelos multiplexadores é o pino de enable desses drivers, que então vai selecionar qual é o motor que deve ser acionado com os sinais que estão sendo enviados naquele momento. Os motores unipolares, que eles estão sendo controlados através do driver ULN2004A. Como esses drivers não possuem o pino de enable, nós utilizamos então 2 buffers para funcionar como esse pino de enable. Esses buffers também recebem os mesmos pinos de controle do Arduino e através dos módulos multiplexadores eles vão escolher quais dos drivers 2004A que vão receber esses sinais que estão saindo do Arduino, fazendo então com que apenas o motor correto seja girado naquele momento. Os dispensadores de pó foram desenvolvidos a partir do princípio do parafuso de Arquimedes. No T-Spot, utilizamos parafusos modelados e impressos em 3D. O diâmetro do parafuso é igual ao diâmetro interno de conexões T de tubos de PVC. Sobre uma base de madeira foi fixada uma estrutura metálica moldada em L, que permite a fixação do motor de passo no lado externo do L, em sua folha vertical, e do parafuso paralelo à folha horizontal. O eixo do parafuso foi modelado de tal modo a permitir a fixação de um adaptador, também modelado e impresso em 3D, próprio para cada um dos motores utilizados. Uma vez fixado no eixo do motor, a conexão T é inserida. Também, na entrada de abastecimento, foram confeccionados e fixados limitadores para o despejamento de pó, com o objetivo de evitar o despejo excessivo do mesmo, que entupiria o parafuso. Assista agora a uma demonstração do funcionamento completo da máquina.
O aplicativo permite ao usuário enviar um pedido para a máquina fazer. No pedido se escolhe o tipo da bebida, entre chá, achocolatado ou leite. Opcionalmente pode ser adicionado adoçante ou açúcar à bebida, além da possibilidade de aquecê-la. Quando um pedido é enviado com sucesso, uma mensagem é mostrada para o usuário e então o aplicativo fica esperando a bebida ficar pronta. As informações contidas no pedido são enviadas para o módulo Wi-Fi através do protocolo de rede HTTP. O módulo, por sua vez, passa as informações do pedido para o Arduino via comunicação serial. Na primeira etapa da esteira, encontra-se um dispensador de copos. O modelo, impresso em 3D, é movimentado por 2 servomotores, que, controlados simultaneamente, permitem que o copo de isopor seja dispensado sobre a esteira. Também foram adicionadas guias que permitem o correto posicionamento do copo. A primeira parada do copo é a estação de abastecimento e aquecimento. Assim que o primeiro sensor acusa a leitura do copo, um motor de passo bipolar faz com que toda uma estrutura que foi adaptada de um scanner antigo, que ela agora conta com o ebulidor, com a sonda térmica e com a mangueira da bomba, essa estrutura desce até que um sensor de fim de curso seja ativado. Nesse momento, a bomba de água é ligada, fazendo com que o copo fique cheio. Em seguida, se o pedido consta como um pedido aquecido, o ebulidor então é ligado até que a temperatura da água seja em torno de 70 graus. Essa leitura é feita pela sonda. A partir disso, o ebulidor então é desligado e toda essa estrutura sobe novamente para liberar espaço para que o copo continue seu caminho. Ambos, o ebulidor e a bomba d'água, também são acionados através de relés e esses relés são controlados pelos módulos multiplexadores. Em seguida, nós chegamos às estações que despejam o pó dos ingredientes no copo. Cada uma delas tem um motor de passo que controla a rolagem do parafuso, assim como seu próprio sensor infravermelho para acertar a posição de parada do copo. A estação de mistura consiste em uma alavanca de MDF movimentada por um servomotor. Na extremidade da alavanca, o motor DC com redução foi fixado, e em seu eixo, uma colher foi fixada. O motor com redução foi escolhido para limitar a velocidade das rotações. A colher metálica foi adaptada empiricamente para melhorar a eficiência do processo de mistura. Quando o pedido é finalizado pela máquina, o usuário recebe uma notificação avisando que sua bebida está pronta. Para a realização desse projeto foram usados aprendizados de diversas disciplinas. Na confecção da placa para os componentes da máquina foram aplicados conhecimentos de circuitos elétricos, circuitos digitais e introdução a práticas de laboratório. Para a criação do código do Arduino, utilizamos conhecimentos de sistemas microcontrolados. O conceito de protocolo de rede HTTP utilizado na comunicação da máquina foi visto na matéria de redes de computadores. Para a elaboração dos requisitos do projeto, usamos a disciplina de engenharia de software. A matéria de análise e projeto de sistemas foi usada para a criação de diagramas e modelagem do sistema. O custo para a construção da máquina foi aproximadamente R$ 750, descontados alguns itens emprestados e outros recebidos como doação, como a madeira, estruturas metálicas de suporte